seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Estúdio Bioparque no Show Rural de 2023. Estamos aqui na sexta-feira, hoje sexta-feira, o último dia do Show Rural. Mais um Show Rural fantástico, com números estrondosos, todos os dias um recorde sobre recorde, batendo aqui, seja de público, seja de empresas expositores, seja de volume de negócios gerados aqui. Então, uma feira maravilhosa, assim, superou todas as expectativas. Trouxemos muitos assuntos aqui de relevância, muitos assuntos importantes. Hoje, essa sexta-feira, a gente dedicou aqui para trazermos o pessoal de casa, como nós estamos falando desde o começo aqui, como é o caso dos meus convidados aqui. Agora estou recebendo com muita satisfação a professora Cirlei Rossi. A professora Cirlei, ela é coordenadora do Clube de Ciências do Bioparque Educação. Também o professor Gustavo Klein. O professor Gustavo, ele é professor do Laboratório de Robótica, e a gente já estava nos nossos bastidores aqui conversando o encantamento, e a gente acompanhou as crianças que vinham aqui, muitas crianças acompanhando o stand, vieram algumas caravanas de escola, visitando o stand do Bioparque, ali no setor do Bioparque Educação de Robótica, as crianças encantadas com os protótipos que foram apresentados aqui. Então, tem muita procura o curso de robótica. Aliás, todo o Bioparque Educação tem, e principalmente ali o Laboratório de Ciências. Nós vamos conversar, então, agora como que está esse ano de 2023. Agora, começando o ano letivo, já queremos saber tudo como é que está, como será o ano letivo de 2023. Obrigada, viu, professor Gustavo, pela presença aqui. Eu que agradeço o convite, é muito legal estar aqui, poder conversar um pouquinho, falar um pouco sobre o nosso Clube de Ciências e um pouco do trabalho que a gente faz lá com os alunos. Que encanta todo mundo. Obrigada, professora Cirlei, pela presença aqui. A professora Cirlei assumindo a coordenação do Clube de Ciências aqui, um trabalho bacana. Obrigada, viu, professora? Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer falar sobre ciência e esse encantamento, até porque o nosso objetivo é termos pequenos cientistas, pequenos pesquisadores, encantá-los para que eles cresçam com esse olhar para a ciência. E é importante, e a gente vê da importância disso, haja visto o número de procura para o ingresso no Clube de Ciências, né, para o Bioparque Educação. Né? Então, o ano letivo já começou lá ou vai começar ainda? Agora, nós estamos aqui em fevereiro, início de fevereiro? Em março. Em março, começa em março. Começa em março. Nós iniciamos em março os nossos trabalhos. Estamos todos já trabalhando há mais de um mês, preparando todo o ambiente. Nós estamos organizando os novos laboratórios. Agora nós temos novidade com 4 laboratórios. Queria que a senhora falasse um pouco, professora, para a gente desses laboratórios, dos novos laboratórios. Maravilhoso, né? Nós tínhamos, então, o laboratório de robótica, esse aqui é o professor de programação, e o laboratório de biologia. Agora nós separamos, então, programação e robótica, ficaram cada um no seu laboratório. O laboratório de biologia continua e nós vamos construir o laboratório de inovação, para ter essa complementariedade, na verdade, porque são vários aspectos, várias ciências, vários interesses, e a gente consegue atender melhor esse desejo de conhecimento pelas diferentes ciências que hoje se estabelece. Pois é, justamente, a senhora citou, professora, aí a inovação. Queria saber como é que é aplicada aí a inovação na educação, como é aplicado no Clube de Ciências. Que bom, uma pergunta incrível, até porque nós precisamos vivenciar isso cada vez mais, haja visto as novas necessidades que surgem. Porque hoje, às vezes, as pessoas se perdem no excesso de informação que ela recebe, e ela precisa compreender essa informação que ela recebe para tornar isso algo aplicável, útil, né? Então, a inovação, nós temos aquela inovação, por exemplo, complementar, que eu conheço um produto e eu vou agregar um valor àquele produto. E tem a inovação, aquela disruptiva. Eu vou iniciar um novo produto. É algo que ninguém fez ainda, apareceu uma necessidade e eu vou criar uma nova solução. Né? Vou dar um exemplo de um trabalho que a gente já está fazendo e quer resolver, que é o problema do cascudinho, que é uma praga que se estabelece nos aviários, ele fica embaixo do coxo ali, que a gente chama, o local onde eles comem, né? Onde eles comem, ele fica ali vivendo e ele traz doenças, uma série de questões. Então, quer dizer,
Nós queremos encontrar uma solução nova para isso, que ninguém encontrou ainda. Estamos fazendo várias experiências. As crianças participam disso, porque algo interessante que nós temos que entender na ciência é que quando você erra, também aprende. Porque muitas vezes a escola tradicional coloca que o erro é ruim. E na ciência, o erro, aspas, é um acerto. Porque você está fazendo uma experiência, você já sabe que daquele modo você não resolve. Então, você já elimina. Então, essa questão da inovação disruptiva, ela parte disso. Você vê uma necessidade e você vai construindo soluções. Daqui um pouco você acha uma solução interessante. E incrível que estávamos aqui discutindo, inclusive, uma solução junto com um colega de trabalho que está fazendo comprimidos, né? Como que nós vamos comprimir alguns produtos para experimentar, resolver, solucionar o problema do cascudinho. Estávamos discutindo isso. Então, ciência é isso, sabe? É você fazer novas experiências, fazer alguns erros e acertos. E é muita pesquisa, né, para poder aplicar sim. tudo isso, né, professor? Sim, bastante. Então, essa pesquisa dos cascudinhos, ela já iniciou há mais ou menos 2 anos atrás, desde que a gente iniciou o clube dentro do Bioparque, né? E é muito legal que a gente trabalha muito essa questão da interdisciplinariedade, né? Então a gente trabalha tanto, por mais que os alunos desenvolvam os produtos lá na parte da ciência, no laboratório de ciências, a gente chegou um momento em que a gente precisava começar a testar isso. Só que como testar esse produto sem ter um comprometimento, né? A gente fazia os testes in vitro, aí tinha um resultado, só que como isso iria se comportar no mundo real? Então a gente começa já a puxar também para o lado da robótica. Aí a gente acabou desenvolvendo uma maquete para simular justamente a situação mesmo de um aviário. Colocamos a cama do aviário dentro dela, fizemos toda uma parte de controle de temperatura, umidade, tanto do ar lá dentro como do solo. Então, com isso a gente começa a juntar todas as coisas, e aí que é a parte legal da inovação, né? A gente começa a juntar tudo, são vários pontos de vista, e tudo isso feito pelos alunos. Até a literatura, isso que é interessante, que aí entra a questão da inovação, da criatividade, né? Nós estávamos conversando de uma literatura sobre a Segunda Guerra, de alguns elementos utilizados, de uma forma triste, inclusive, para que alguns soldados presos morressem. Então, nós estávamos discutindo esses elementos utilizados, que foram expressos na literatura, que poderiam ser utilizados para ver se eliminávamos o cascudinho. E estamos com outras experiências, outras ideias em função disso. Então, a inovação é a forma com que você olha para a mesma coisa. O olhar novo que você olha para a mesma coisa. Sabe? Essa abertura, assim. E você vai agregando conhecimento. Por isso, esse novo laboratório chamado inovação. Você vai pegando os produtos que vão surgindo, que vão sendo experimentados, e você vai vendo o que você vai fazer com aquilo. E se tem uma aplicação no mercado também. E isso tudo vocês passam para os alunos, para aquele aluno que procura vocês, e já desde muito novinho, desde os primeiros passos na vida escolar, na vida acadêmica, vocês já vão passando esse desejo de aprender e também de disseminar esse conhecimento. A nossa proposta é encantá-los e ouvir, na verdade, não só o passar, mas também que eles digam o que eles querem. Não é, Gustavo? Vários projetos o estudante traz, e nós é que entramos na dele. Exatamente. Os alunos, eles vêm com a gente, daí falam, nossa, professor, eu gostaria de desenvolver algo para resolver algo que eu tenho lá em casa, algum problema que eu tenho em casa. Inclusive, o dos cascudinhos, ele iniciou em uma conversa com um pai de alunos que retrataram esse problema, e já era algo que havia sido mencionado anteriormente, e aí que a gente começou. Inclusive, os próprios cascudinhos, a maioria deles quem trazem são os alunos. Que, logicamente, tem em casa, né? Exato, lidam com esse problema. Experiências para eles, né? Exatamente, parte daquilo. A outra experiência com plástico, por exemplo, da preocupação ambiental, do uso do plástico, eles começaram a construir outros elementos. O Gustavo participou também, que é no clube, no caso do Laboratório de Biologia. Sim. A gente começou... Essa pesquisa do bioplástico, ela já vem de um bom tempo. Antes mesmo do Bioparque se instalar no local que está hoje, no CEPBio, eles já tinham esses pequenos experimentos, né, que era o mundo da ciência. E desde lá a gente já vem trazendo essa pesquisa dos bioplásticos. São
plásticos, né, de origem natural, então usam materiais biodegradáveis. Então lá eles vão desenvolvendo, vão pesquisando, até que no stand a gente estava apresentando vários tipos de bioplástico, né, através de gelatina com casca de tangerina, tinha com base em vários tipos de folhas, palha de milho. Então são vários testes que a gente vem fazendo, buscando encontrar alguma receita que dê certo, que a gente consiga moldar, que seja resistente. E já conseguimos encontrar alguns bons resultados. E quem sabe esse ano provavelmente vamos avançar mais ainda um pouco nisso. E em tempos onde tem essa preocupação com o meio ambiente, com a emissão de carbono, Exatamente. hoje em muitos lugares não é mais aceitável ali o uso de canudos, aí já estão se fazendo produtos de papel, canudos de papel, mas para que seja feito um canudo com material diferente, tem que haver uma pesquisa. Tá, como é que a gente vai botar, citando um exemplo bem simples, como é que vamos usar aqui um canudo, tá, de papel, mas ele derrete, vai colocar líquido e vai derreter. Então, aí que entram vocês, que entram os pesquisadores. E também em tempos onde as crianças já chegam, né, antenadas com tudo que está acontecendo. Né? Hoje vocês vai falar com uma criança, eu acho que isso acontece em todas as casas. Deu problema com o celular, eu não vou resolver, eu vou pedir para o meu filho, para o meu sobrinho, para o meu neto, para o amiguinho do meu filho ali e tal, porque eles sabem. Eles Né? nascem digitais. Eles nascem exato, isso. é a geração digital, já Aham. estamos já na geração YZ, já estão passando já para frente, né? Exatamente. Que geração que a gente já está, hein, gente? Vocês que são mais antenados, isso, Gabi A nos geração auxiliando aqui. Z já passou todo o Já passou alfabeto. da Z, agora é Z. Eu acho que é todo alfa alfabeto agora. agora já estamos no alfa. Já alcançamos aí o alfa. alfabeto grego, então, Já. né? Porque não é possível, né? Essa é a evolução, né? E isso é interessante, porque a gente pode fazer agrupamentos cooperativos, que é outra proposta que nós estamos colocando lá, que o agrupamento não é exatamente por idade, mas é por habilidade, por participação. Então, o desenvolvimento individual progressivo e também o agrupamento cooperativo. Então, nós temos os estudantes não é só de 9 anos, só de 10 anos. Isso é metodologia ativa, né? A forma com que você agrupa faz com que a participação dele tenha mais significado, porque aí entra toda essa necessidade que nós temos hoje dessa garotada de saber conviver com o outro e trabalhar com o outro com idade diferente. Aquela história, por exemplo, do maior vai proteger o menor, quem mais aprende é aquele que ensina. Então, o mais velho acaba se corresponsabilizando por si e pelo outro. Então, o agrupamento ele é cooperativo e a progressão, ela sim acontece individual, porque depende da busca que cada um vai fazer e faz uma progressão individual. Inclusive, a gente estava organizando e o Gustavo fez um desenho, né, um mapa, assim, ele planilhou isso de uma forma extraordinária. Eu gostaria que você comentasse um pouco de como nós fizemos os módulos e os níveis, justamente para ter esse tipo de progressão, que é uma progressão das metodologias ativas muito utilizada hoje, inclusive para as escolas fora do Brasil. Sim. Como que é isso, professor? Então, agora a gente começou a reestruturar, né, essa parte do clube, justamente para a gente conseguir ter uma progressão do aluno bem clara, né? Saber aonde que ele vai entrar, como ele vai avançar dentro do clube também, os níveis que ele vai trabalhar. Então agora a gente está passando por uma estrutura onde a gente vai ter 3 módulos, onde cada módulo será dividido em 2 níveis. Então vamos ter aí de nível 1 ao nível 6, né? Então o nosso aluninho, o primeiro aluno que está ali na faixa dos 9, 10 anos, até 11 anos, dependendo, se ele é a primeira vez que ele está entrando no clube, então ele entra no nível 1. E aí ele começa a sua progressão. Então a gente não tem mais não está mais preso à idade, as turmas não são mais separadas por idade. Então ele vai passando dos níveis, né? E também a gente tem um dos questionamentos mas e se o aluno tiver 12 ou 13 anos e ele quiser entrar no clube, como que ele faz? Então, isso que foi nosso maior problema na hora de estruturar, né? Que como que o aluno vai entrar? Ele não pode entrar lá no começo, não por uma questão de conhecimento, mas porque ele não conhece os materiais iniciais. Então, ele vai se sentir muito perdido, que os outros já conhecem
conhecer o material mesmo, o laboratório, o ambiente. Aí a gente achou uma solução. E também outro ponto é que ele não pode entrar lá, um aluno de 13 anos, com um aluno de 9 anos, né? Aí Porque... é muito extensa a diferença comportamental, né? Aí também a gente não pode ter esse conflito. Então a gente acabou chegando em um ponto onde a gente precisa ter grupos de nivelamento. Então, antes desse aluno entrar efetivamente dentro desses níveis de 1 a 6, ele vai passar por um módulo de nivelamento, onde a gente vai conseguir trabalhar de uma forma resumida, né, todo o conteúdo que os outros colegas já viram, para ele poder entrar diretamente depois no nível 3 ou no nível 4, né, que isso também vai permitir que a gente faça uma avaliação do aluno, consiga compreender as suas capacidades e encaixar ele no melhor ponto ali dentro, aonde que ele vai se desenvolver melhor, vai conseguir trabalhar de uma forma melhor, tudo isso também para trazer um resultado melhor para ele. Maiores, aqueles que já frequentam, para as pessoas entenderem o ensino médio, vamos dizer assim, aproximado ali no 9º ano, nós vamos trabalhar com o projeto de vida. Ou seja, o que é que eu quero aprender? Depois que eu passei por esses níveis, eu fiquei mais encantado com robótica, vamos dizer. Então, eu vou fazer um projeto dedicado para isso. Né? Eu gostei de programação, né? Nossa, eu estou encantado com biologia. Então, é o momento dele escolher o caminho, porque ninguém vai escolher todos os caminhos, né? Então, o estudante já adolescente, ele tem essa oportunidade. Então, a última fase nós chamamos de projeto de vida. Que é quando ele... Como se fosse ele entra em uma pesquisa científica, né? Isso. Ele começa a focar já, ele começa a direcionar no assunto que ele tem mais interesse, que despertou, que é exatamente esse que é o conceito do Clube de Ciências, Exatamente, né? É despertar o interesse da criança pela ciência, pela tecnologia, e aí que ele já vai começar a tomar o rumo da vida dele, o que ele vai fazer lá na frente, que curso de graduação que ele vai fazer. Porque você minimiza o conflito que ele Isso. tem. Hoje o estudante chega no ensino médio, o que ser? Gente, é um drama, porque ele não foi estimulado antes. Você veja países como a Alemanha, por exemplo, o garotinho de 8 anos, eles já começam a olhar para ele e compreender os desejos que ele tem, as habilidades que ele tem. E essa preocupação está muito atrasada aqui no Brasil. Nós precisamos olhar diferente. Então, no Clube de Ciência, a gente tem essa preocupação, sabe? Para que ele se enxergue e ele tenha a oportunidade de ver quais habilidades ele está desenvolvendo num grau assim mais acentuado. Eu queria aproveitar que vocês falaram de encantamento também. E encantamento é a palavra perfeita para nós usarmos para os alunos, para as crianças que chegavam até aqui o estande do Bioparque e se dirigiam ali para o Clube de Ciências, né? Vocês trouxeram protótipos de robôs e você me dizia, né, professora, que o olhinho brilhava quando via alguns protótipos e se mexendo, aquilo ali. Então, e já começa, eu imagino que as crianças que vieram até aqui já vão se sentir impelidas a procurar um Clube de Ciência, a procurar lá para terem ali já um direcionamento, né, no que fazer, de repente, encaminhar uma profissão, né? Sim, com certeza. E muito legal, né, que a gente trouxe, para quem não teve conhecimento, não viu, né, a gente trouxe um elefante que faz toda a parte de movimentação, movimenta a tromba, mexe a cabeça, ele consegue caminhar. Então é muito legal ver a criança chegar lá, às vezes meio perdida, não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, olhando para aquele elefante. Só que a hora que o elefante começava a se movimentar, era aquele brilho no olho, ele começava a cutucar os pais, olha. Como é que é a reação, professora, que você legal. me contou lá? E mesmo os pequenos. Eu até disse para uma coisa, filma isso. Porque o Gustavo começando a demonstração aí, quando a criança pegou, que ela que fez, cada vez que ela apertava e o elefante se movimentava, ela falava assim, meu Deus! Mexia a tromba, meu Deus! Mexia a orelha, ela gritava, meu Deus! É lindo! E eu acho que esse encantamento, porque quando a gente faz o que gosta, isso contagia, né? E o efeito de você ter os laboratórios para que a criança experimente é isso. Esse é o efeito, né? Meu Deus, eu fiz isso. Professor, você me dizia Sim. também que está mudando, que tem outra faixa etária agora que vocês já estão recebendo, né? Sim, As crianças. Exatamente. A gente vinha trabalhando, né, com alunos aí a partir dos 9 anos.
Então a gente tem daí nessa estrutura dos 9 anos aí a gente trabalha com a robótica, nós somos 4 laboratórios, robótica, ciências biológicas, programação e inovação. Aí agora a gente está introduzindo, né, um novo módulo que deve liberar aí ainda nessa primeira metade do ano, que é com foco em crianças aí a partir dos 4 anos até os 8. Que é justamente um laboratório novo, totalmente preparado para isso, para ser ainda mais lúdico, mais divertido. Então, para iniciar ali desde o comecinho, né, aquele despertar do interesse, né, preparando melhor. Sirlei acho que pode falar um pouquinho melhor sobre. Exatamente. Então, é uma preparação para você trabalhar a coordenação motora fina, coordenação motora grossa, a criatividade, o relacionamento que ele vai ter com ele, com os colegas e com os materiais. Porque, vamos dizer assim, o ser humano nasce amoral. Na medida que ele vai tendo relacionamentos, ele vai criando a cultura onde ele está inserido e vai se desenvolvendo em termos corporal, aí todos os aspectos necessários. Então, como que se faz isso? Aí é um pouquinho diferente, porque você vai utilizar brinquedos adequados para fazer essa estimulação, brincadeiras, histórias, músicas. Então é outra estrutura, até o tamanho do brinquedo é outro, porque uma criança de 4 anos, se ele utilizar o brinquedo que o Gustavo trouxe aqui, pode ser que ele coloque na boca, porque eles ainda têm todo uma necessidade. Então nós temos, é outro tamanho, de outro jeito que nós vamos fazer. Então nós estamos separando uma sala bem ampla, com brinquedos grandes estruturados para esse fim. Para quem é dirigido, vamos falar agora, as pessoas que estão nos acompanhando agora, os pais que estejam nos ouvindo, querem ver o seu filho inserido, né, nesse modelo do Clube de Ciências. Para quem é dirigido, então, o Clube de Ciências e também os cursos que vocês oferecem? Então, a matrícula agora, a partir dos 9 anos, que nós vamos começar em março, para toda a população da região que consiga levar. Em Toledo, nós temos alguns pontos de ônibus com monitores que passam nos pontos. Os pais deixam os filhos nos pontos, eles vão para o bioparque, passam ou à tarde ou amanhã, voltam acompanhado dos monitores até o ponto onde o pai ou a mãe lá, enfim, deixaram os filhos, uma vez por semana. Entrar no site, né, Gustavo? Lá encontra mais orientações, não sei se você tem mais algo para Sim, a gente ajudar. a gente tem daí, todo o processo de matrícula é feito através do site, pessoal do comercial da educação, né? E assim, vale ressaltar também, né, que qualquer aluno, né, das escolas pode se matricular, porém os alunos das escolas públicas, eles têm um edital próprio onde a gente fornece bolsa para esses alunos. Então, no ano passado, por exemplo, a gente estava atendendo pouco mais de 200 alunos e mais da metade deles eram alunos bolsistas. Então, que iam lá, frequentavam com a gente. Então, tem um edital já disponível no site. Se eu não me engano, acho que, na verdade, vai lançar agora na próxima semana. Aí, nesse edital, tem todas as informações, o que é necessário. Claro, precisa as notas, né? Tendo uma nota boa, frequentando uma escola pública, ele pode conseguir bolsa com a gente lá. Os períodos para participar do clube também não conflitam com o horário das aulas, sempre de manhã, Não. de tarde, Sempre até para quem... contraturno. No contraturno escolar. Contraturno escolar, esse é o objetivo, uma vez por semana, esse incentivo aí à ciência. Quero agradecer muito a presença de vocês aqui, uma conversa agradabilíssima. A gente ficava a tarde inteira aqui conversando, porque estamos falando tanto em inovação, em tecnologia, desde o nosso primeiro dia de show rural aqui. Quando se fala isso, é voltado para a educação e principalmente educação de crianças, começando já tão novinhos, falando nessa nova faixa etária aí, de que maneira que essas crianças serão atendidas também. Aliás, até eu queria que você ressaltasse, professora Sirlei, que é coordenadora do Clube de Ciências, para essas crianças menorzinhas, vocês me explicavam aí que elas vão poder também aprender como é que se fazem robôs e tal, mas tudo diferente das faixas etárias maiores, né? Exato, porque o clube, a gente chamou de pré-clube justamente para aquelas crianças que ainda não sabem ler e que tem uma necessidade de desenvolver a coordenação motora grossa primeiro, depois a fina. Então, as peças são maiores, os brinquedos são para subir, para pular, para se agarrar, justamente para que o corpo todo seja trabalhado e preparado para isso. No momento que essa criança ler, provavelmente ela já vai para o clube.
Já vai incutindo desde cedo, né, Sim, professor? sim. Exatamente. E depois de tudo isso preparado, né, que ela passa daí então para o clube de ciências ali a partir dos 9 anos, e daí eles começam a trabalhar, né? Por exemplo, na robótica a gente trabalha daí, tem toda a parte com kit da Lego mesmo, né, que é justamente para dar uma continuidade nisso, onde que ele vai começar a desenvolver questões de raciocínio lógico, parte de pensamento crítico também. Então ele vai sempre avançando, né? Sempre com novos projetos, novos desafios, né? Tudo para continuar essa fase do despertar dele. Já está dado todas as dicas, inclusive para você que quer conhecer, então dá um pulinho lá no Bioparque, aproveita e conhece o Bioparque, já dá uma fugidinha e conhece lá o Clube de Ciências. Obrigada, professora Cirlei Rossi, ela que é coordenadora do Clube de Ciência, também professor Gustavo Klein, professor do Laboratório de Robótica. Obrigado por terem dado uma pausinha ali nas atividades de vocês e terem vindo aqui atender ao nosso convite. Obrigada, professor. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, a gente eu. se encontra logo. Obrigada, Obrigada professora. mesmo. Um abraço. E logo mais tem outros episódios aqui no Estúdio Bioparque, no Show Rural 2023. Até mais.